Prazer estar aqui com vocês novamente. Estamos aqui para a gravação de mais uma live desse projeto Música Instrumental da Big Band Cidade do Livro. Contrapartida aí que vai para as crianças, jovens, adultos aí do Fundamental 1, Fundamental 2, as crianças, primeiro jovens, né? E depois para os adultos aí também que queiram assistir, de extrema importância. A gente falar um pouquinho de música clássica, a música e o tempo, que conta um pouquinho da história aí dos grandes compositores, os maiores de todos os tempos, enfim, chegando a realmente aos pontos muito importantes, como foi dito na última live, sobre Johann Sebastian Bach, sobre Haydn, Joseph Haydn, dois grandes compositores da música barroca, e hoje contando um pouquinho da história para vocês da música clássica, o período da música clássica, dentro de todo o contexto, chegando, claro, ao pai da música clássica, aí, Wolfgang Amadeus Mozart. Nesta live, Marcelo Maganha está sentado. Está de terno, técnico, enfim, casaco azul e blusa preta com listinhas cinzas. Marcelo está sentado, mas quando está em pé, Marcelo é um homem alto, ele tem barba e usa óculos com armação preta. Um pouquinho aí dos períodos, né? Os períodos da música, de acordo com a quantidade de instrumentos, né, e com o estilo. A música ocidental pode ser dividida em vários períodos. Obviamente, as datas são apenas indicativas, pois entre um período e outro há sempre uma transição, uma pequena transição entre um período e outro. É comum quando tratamos de relacionar quaisquer divisões de tempo. Os períodos da música estão mais ou menos assim divididos, né? O período medieval, antes de 1450, a música medieval é um termo dado à música típica do período da Idade Média, durante a história da música ocidental europeia. Esse período iniciou com uma queda do Império Romano e terminou aproximadamente no meio do século XV. Determinar o fim da era da Idade Média e o início do Renascimento, do período renascentista ou da Renascença, né? Pode ser arbitrário aqui, porque para fins de estudo da música vamos considerar o ano de 1401 e o início do século XV. Tudo começou com um monge italiano, Guido d'Arezzo. Atrás do Marcelo tem um quadro colorido, com as cores azul, amarelo, branco, marrom. Tem uma moldura de madeira em tons de marrom escuro e marrom claro. E começou com um monge que sugeriu aí o uso de uma pauta de 4 linhas até então na época, ainda não era o pentagrama, cujo sistema é usado até hoje no canto gregoriano, que é um pouquinho diferente do pentagrama, a música sagrada da igreja. A utilização do sistema silábico de dar nome às notas deve-se também ao monge, né, a Guido d'Arezzo. Encontra-se numa melodia profana, no que os meninos cantores entoavam o padroeiro dos músicos, São João Batista, até então, para que os protegesse da rouquidão. Marcelo, durante toda a live, se movimenta conforme cada linha fala. Dessa melodia e os seus movimentos estão de acordo com a fala, para se explicar. Guido, mestre de coro da Catedral aí de Arezzo, na Toscana, era encarregado do coro da escola por volta de 1030, do ano de 1030, e certamente conhecendo os progressos musicais e sendo ele próprio um músico inventivo, concebeu um sistema para aprender música de ouvido durante o século XIX. O sistema de Guido foi adaptado para transformar-se no sol, Fá tônico dos nossos dias, e usado para ensinar não o músico a cantar, mas a música coral. Já o período do Renascimento, a Renascença, o período renascentista, né, ele acontece de 1451 a 1600, sempre lembrando que deve-se, obviamente, isso não necessariamente
são datas corretas, são anos corretos, né? Como eu disse no início aí. Nesse período, cujo estilo é a polifonia coral, né? Praticamente não existiam orquestras, apenas instrumentos isolados como alaúde, flautas doces e viola de gamba, que era um instrumento de corda muito diferente dos dias de hoje, né? O estilo musical predominante desse período era constituído de várias melodias cantadas ou tocadas ao mesmo tempo. Os compositores de destaque dessa época é o Josquin, né, de Prez, Giovanni de Palestrina, Orlando Lassos e Giovanni Gabrieli, entre outros mais conhecidos, né? Tinha interesse em escrever peças apenas para instrumentos, chamada música não religiosa, embora a grande produção do período tenham sido feitas para a Igreja Católica, né? Era o que era trabalhado na época, era para a Igreja Católica. Enfim, por aí segue. Período barroco, de 1601 mais ou menos a 1750, nesta época começa a aparecer as primeiras orquestras, lembrando que eram grupos muito pequenos, né, e instrumentos também surgem nessa época. O barroco consiste em ritmos enérgicos, melodias bem ornamentadas, alternando entre sons fortes e fracos, e contrastando com instrumentos de timbres diferentes. Grandes compositores do estilo barroco, né, são George Handel, Cláudio Monteverdi, Louis, Corelli, Scarlatti, Vivaldi e, claro, os que nós falamos aí na última live, né, Johann Sebastian Bach e Joseph Haydn. Chegando no período clássico, né, 1751 mais ou menos até 1810. No período clássico, novos instrumentos surgiram nas orquestras, como eu disse, já desde o barroco isso começa a se alternar, aí mudar, enfim. E as mesmas foram aumentando o seu número de músicos, então as orquestras começam a aumentar muito. O músico passou a ser menos a música passou a ser menos complicada do que a música barroca, que era demais e complicada até para execução nos dias de hoje, né? Mas com melodias assim, com mais graça, com mais beleza, enfim. O grande nome desse período foi, sem dúvida, o que nós estaremos falando hoje sobre ele, um pouquinho sobre ele, né? Wolfgang Amadeus Mozart, mas outros grandes compositores se destacaram nesta rica época da música, tais como Gluck, Philipp Bach, Johann Stamitz, e tantos outros, né? Um nome importante veio representar a transição desse período para o romântico. Então, no final do clássico tem essa transição entre dois períodos e surge Ludwig van Beethoven. Mas estaremos falando hoje de Johann Sebastian Bach, essa grande referência mundial aí que nos traz até os dias de hoje as obras muito executadas, né? Então, falando agora um pouquinho sobre Johann Sebastian, ou melhor, Wolfgang Amadeus Mozart. Falei tanto na última live sobre Bach que a gente acaba passando um pouquinho aí, esquecendo e misturando tudo. Mas enfim, um pouquinho da biografia aí deste grande compositor austríaco. Wolfgang Amadeus Mozart viveu de 1756 a 1791. Foi um músico e compositor austríaco, considerado um dos maiores nomes da música erudita e um dos compositores mais importantes da história da música. Mozart nasceu em Salzburg, na Áustria. Inclusive, eu tive o prazer de ir em Salzburg e conhecer um pouquinho aí da história de Mozart, né? Tem um museu lindo sobre ele, enfim. Ele nasceu no dia 27 de janeiro de 1756, filho de Leopoldo Mozart, músico da corte, e de Ana Maria Perti, filha do administrador do castelo de Saint-Gilgen.
Desde pequeno já demonstrava genialidade para a música. Com 4 anos, Mozart assimilava as lições de cravo. Lembra o instrumento que eu mostrei lá atrás, no período barroco? Esse instrumento ele foi usado por muito tempo, até em outros períodos, né? Que a irmã, então voltando, né? Com 4 anos, Mozart já assimilava as lições do cravo, que a irmã Marianne começava a receber. Diante disso, seu pai passou a ensinar música ao filho, que aprendia com incrível facilidade. Com tão pouca idade, já começava a anotar suas ideias melódicas. Com 5 anos, Mozart escreveu um concerto para cravo. Estão vendo? Então, o instrumento que era utilizado, instrumento para leitura, enfim, para estudo, né, e para concertos, desde o barroco, é também utilizado na música clássica. E ele com 5 anos, imagine a genialidade. 5 anos ele escreveu um concerto para cravo, minueto e trio em sol maior, hoje catalogado do índice de Cashel como o número 1. Mozart não dava número de opus. Opus é o termo em latim que quer dizer obra, as suas composições. A numeração da sua obra seria feita mais tarde pelo musicólogo austríaco Ludwig Cashel. Daí o K. K é o termo utilizado aí nas obras de Mozart, como existem outros, tanto BWM, enfim, né? Tantos os compositores usavam termos aí para dar nome às suas obras, era uma forma de indicar cada uma delas, né? Convencido do que o filho era um gênio, né? O pai, aí o Leopold, organizou um programa de estudos, as primeiras excursões, ou as primeiras turnês, na verdade, né, que a gente pode chamar também, em 1762, com apenas 6 anos, ao lado da irmã de 10 anos, uma exímia instrumentista, Mozart foi levado para Munique, onde o recital foi um sucesso. Imagina, um garoto de 6 anos, e na época tudo era muito complexo, claro. Então, existem histórias e relatos de que pessoas viajavam cerca de 6, 7, 8 horas para assistir os concertos de Mozart. Olha que interessante. Ainda em 1762, seguem para Viena, onde recebem elogio da sociedade vienense. Logo são convidados para tocar para a Imperatriz Maria Teresa, no salão do palácio, onde vivia, né, a corte. Essa historinha aí, essa história de Mozart é fantástica, né? Aí dentro dessa contrapartida do Música e o Tempo, conta um pouquinho dessa história. Esse programa que, ou melhor, essa live é para isso, para tirar um pouquinho da dúvida das pessoas de que a música clássica ela é muito mais popular do que parece. Em seguida, Mozart se apresenta em cidades da Alemanha, sempre com salões lotados, tocam para a corte de Bruxelas, seguem para Orleans, depois para Paris, né? Começam o ano de 1764 em Versalhes, em meio à aristocracia francesa. As 4 sonatas para violino, né, e cravo que ele compôs no ano anterior começam a ser publicadas em Paris. Então daí começa a se divulgar cada vez mais o trabalho deste grande compositor. Em Londres, a família de Mozart foi recebida pelo rei Jorge III. Estava apenas com 8 anos de idade diante do órgão. Mozart executou com perfeição as partituras que lhes foram apresentadas. Em uma parada em Chelsea, né, Mozart, na Inglaterra, Mozart conhece Johann Christian Bach, caçula de Johann Sebastian Bach, que exerceu influência em suas obras. Eu falei no último programa aí da influência de Bach em todos os compositores. Então, Wolfgang Amadeus Mozart recebe aí todas essas influências muito importantes para a música até os dias de hoje.
Exemplo disso, né, como duas sinfonias. A K16, lembra que eu falei que era um termo que eles utilizavam, letras, para colocar nas músicas aí, para marcar suas músicas, enfim. K16 e K19. Segue para Viena e depois volta para Salzburg, quando é contratado para servir na capela episcopal. Naquela época era muito normal isso, a contratação profissional de um músico era feita principalmente para trabalhos dentro da corte, né? E também trabalhos aí junto às igrejas, né? Às capelas. Inúmeras apresentações na Itália, já começou a fazer sucesso por toda a Europa. Entre 1770 e 1773, Mozart viajou por toda a Itália. Em Roma, depois de ouvir o coro da Capela Sistina cantar Miserere de Gregory Allegri, de reprodução proibida, passou tudo para o papel, olha isso. Logo que chegou na hospedaria, a audácia de Mozart foi perdoada pelo Papa e lhe condecorou com a Cruz do Esporim de Ouro. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Então ele escutou a obra e ele chegou em casa e escreveu tudo. Imagine isso. Genialidade dele. Mozart passou 3 meses em Bolonha, na Itália, né? Onde aprendeu os segredos do contraponto com o padre Martin. Embora tivesse 7 anos menos do que os 20 exigidos pelo regulamento, conquistou uma vaga na Academia Filarmônica de Bolonhesa. Após concluir o exame, foi aplaudido por todos os membros da instituição e se tornou o acadêmico mais jovem da casa. Acostumado a ser visto como um virtuose, né, nada mais nada menos que um gênio, né? Agora se sentia como um músico e compositor, escrevia obras aí tão conhecidas. Mestre de capela, de volta a Salzburg, Mozart é promovido a mestre de capela. Era uma função, um cargo muito importante que pagava muito bem na época. Nessa época, já dono de volumosa obra, sofreu decepções e amarguras. Foi humilhado pelo arcebispo e obrigado a fazer refeições junto aos criados. Olha isso. A imperatriz impedia que o filho Ferdinando ficasse ao lado de um músico que rodava o mundo à maneira de um pedinte. Em 1777, acompanhado pela mãe, Mozart partiu para Munique para tentar a sorte em outras paragens. Em Mannheim, experimentou o piano de fabricação Sten. Aí como já existe o piano, claro, não existe só o cravo, e ele experimenta esse instrumento. Ficou deslumbrado com os recursos oferecidos pelo instrumento. Foi quando escreveu Sonata para Piano em Dó maior. Aos poucos foi abandonando o cravo em favor do piano. Em 1778, sua mãe faleceu na capital francesa. Mais uma vez, Mozart retorna para Salzburg, se retrata e conquista o emprego de volta. Em 1781, após uma encomenda, leva para Munique a obra Edomênio, uma das mais notáveis de sua carreira, depois de se desentender definitivamente com o arcebispo, vai morar em Viena, na Itália. Em 1781 até 1786 foram os anos mais produtivos de Mozart. Várias óperas importantes foram compostas, entre elas O Rapto de Serralho, que foi em 1782, e a mais conhecida de todas elas, As Bodas de Fígaro, em 1786. Sonatas para piano, música de câmara, em especial 6 quartetos de cordas dedicados a Haydn e diversos concertos para piano. Em 1782, casa-se com Constance Weber, com quem teve 2 filhos.
Nos seus últimos anos aí, a partir de 1786, mesmo com o sucesso de suas obras, sua popularidade começa a declinar, como inúmeros compositores. Mas eu queria, antes disso, mostrar para vocês uma grande obra de Mozart, que é a Sonata em Lá Maior, uma das mais conhecidas dele. Enfim, depois estaremos mostrando outras tantas, né? Então, Gerson, vou te pedir aí para que, por favor, coloca para nós a Sonata em Lá Maior, né, de Mozart. Muito importante. Então, ouviremos agora essa sonata para piano em Lá Maior, K331, de Mozart, um pedacinho dela, na verdade, né? E com a sonata número... E ela é a número 11, na verdade. Ouviremos aí com execução de um pianista muito conhecido, um argentino, é um maestro muito conhecido chamado Daniel Barenboim. Espero que vocês gostem. Bom, essa execução é muito bem feita, né? Esse maestro é uma referência, inclusive mundial, hoje é um dos regentes aí da Filarmônica de Berlim. Essa sonata aí, ela foi composta em 3 movimentos,
um andante gracioso, um tema com 6 variações, quer dizer, 6 temas diferentes, né? Um tema, na verdade, com 6 formas diferentes, onde ele pega um tema principal e muda ele, mas sempre esse tema é a referência para essas 6 variações, né? Depois o segundo movimento, que é um minueto e trio, e o terceiro movimento, que é a La Turca, que também é muito conhecido, enfim. Não se sabe ao certo onde e quando Mozart compôs essa sonata, provavelmente em Viena ou Salzburgo, que eram os lugares que ele estava, por volta de 1783. O último movimento, a La Turca, ou popularmente conhecido como Marcha Turca, é também ouvido separadamente e é um dos trabalhos mais conhecidos de Mozart. Ele imita o som das bandas janizaras turcas. A música que estava em moda naquele tempo. Vários outros trabalhos tentavam imitar essa música, incluindo a própria ópera de Mozart, O Rapto do Serralho. As relações aí dos temas, né? O tema do primeiro movimento foi usado por Max Reger em um de seus trabalhos mais conhecidos, variações aí e fuga do tema de Mozart para a orquestra. A música jazz, Dave Brubeck nomeou seu próprio trabalho, influenciado pela música turca, com o título de Blue Rondó, a La Turque. Enfim, a La Turca, que é esse terceiro movimento, que a gente vai colocar um pedacinho também daqui a pouquinho, um destaque da guitarra elétrica na instrução de música Play With Me de banda Extreme. Enfim, são temas assim muito importantes e que mostram todo o trabalho realizado por Mozart nesse período tão importante, né? Então nós vamos ouvir esse terceiro movimento, que é um dos temas mais conhecidos assim de Mozart. Então, para que vocês tenham ideia do que é esse terceiro movimento, ele fez uma transcrição aí, no caso, para a orquestra sinfônica, tá bom? Vou pedir para o Gerson então aí tirar o piano, né? Mudar para a orquestra e mostrar esse vídeo da orquestra.
Bom, voltando aqui, essa foi uma execução aí do Ala Turca para grupos e para uma orquestra sinfônica, a transcrição, na verdade, porque ela é originalmente escrita para piano, né? Então, assim, continuando um pouquinho da história de Mozart, aí depois ele escreve inúmeras missas, dentre elas a Missa da Coroação, o Idômeo, que é uma ópera também que ele escreveu em 1781, qual a gente vai ouvir um pouquinho também, né? Porque uma ópera muito conhecida até a gente chegar nos dias de hoje aí, com mais conhecidas dele, As Bodas de Fígaro. Então eu vou pedir pro Gerson colocar para nós aí, por favor. Então essa obra desse grande compositor, Idômeneo, essa ópera aí do Wolfgang Amadeus Mozart. Por favor, Gerson, coloca para nós aí. Bom, então voltando aqui, né, na história aí do Wolfgang Amadeus Mozart, agora nós ouviremos um pedacinho de uma ópera dele, também muito conhecida, que é a abertura aí da Bodas de Fígaro, com execução da Orquestra Sinfônica do Teatro de São Pedro de São Paulo, tá bom? Então vou pedir pro Gerson colocar um pedacinho, essa ópera é muito conhecida, enfim.
Bom, continuando a história aí, um pouquinho da história de Mozart, nós temos outros tantos pianos aí, né? Outros tantos concertos para piano, né? O concerto para piano 466, que é muito conhecido, as Bodas de Fígaro também, que foram escritas aí em 1786, que a gente ouviu a abertura dela. Don Giovanni, também é muito conhecida, a Sinfonia número 14, e claro, as duas últimas aí, a Flauta Mágica e o Requiem, que são conhecidíssimos, né, de extrema importância em toda a história da música. A gente vai ouvir ao fundo aí, enquanto eu vou contando um pouquinho da história, né, nós ouviremos aí então essa obra fantástica de Mozart, que é a abertura, que é a flauta, um pedacinho da Flauta Mágica aí, né? Bom, enquanto está tocando ao fundo aí, eu vou terminando a história de Mozart, né? Muito importante para todos nós. A partir de 1786, sucesso das obras, como eu já disse, começa a declinar. Mozart começou a enfrentar problemas financeiros e de saúde, atenuados a partir de 1787, quando o imperador José II lhe concedeu pensão anual. Neste mesmo ano, estreia a ópera Don Giovanni, uma das mais conhecidas também. No ano de 1791, compôs as últimas obras, entre elas as óperas Flauta Mágica, essa que estamos ouvindo ao fundo, e a Clemência do Tito, também muito conhecida. Começou a escrever a Missa Fúnebre Requiem. Requiem é uma missa, né, fúnebre. Autor de mais de 600 obras, ganhava muito dinheiro, mas gastava a mesma medida. Quando morreu aos 35 anos, a viúva quase não teve dinheiro para enterrá-lo. Olha que triste isso. Wolfgang Amadeus Mozart faleceu em Viena, na Áustria, no dia 5 de dezembro de 1791. Seu corpo foi velado na Catedral de Viena, sem nenhuma pompa, enterrado em cova não demarcada no cemitério da igreja de São Marcos. O Requiem, né, em Ré menor, é importante a gente mencionar, é uma missa fúnebre iniciada em 1791, encomendada pelo conde Stupak, pretendendo fazê-lo passar por sua homenagem, para homenagear sua mulher morta. A obra, que ficou incompleta, foi terminada por seu discípulo Sussesmeyer. Mozart morre nesse meio, infelizmente, e aí não termina a sua obra. Então eu vou terminando essa live, essa segunda live, que conta a história do classicismo
esperando encontrá-los bem aí na próxima live, nossa próxima live. Mozart é uma grande referência para todos nós até os dias de hoje, um grande compositor que é tocado, um dos mais tocados do mundo, sem sombra de dúvida. Então, finalizo aí essa live, a música e o tempo, lembrando que a música clássica é mais popular do que parece, né? E agradecendo aí os nossos patrocinadores, o Ministério da Cultura, através das leis de incentivo, governo federal, e claro, apoio aí do Gerson, que está conosco, e a produção da Canta Music. Então espero encontrá-los bem aí na próxima live.